The Boys, com a sua terceira temporada, entrega o seu melhor momento, sendo o mais dramático, o mais político e o mais assertivo. The Boys, pra mim, sempre foi uma série política. Se a gente pensa na segunda temporada, tem a Stormfront. Só que o que essa terceira temporada fez foi deixar o que era já claro escancarado. E no processo, acabou incomodando uma parcela de fãs que acabam não entendendo o que a obra que eles assistem e se dizem fãs, acaba criticando e satirizando. Aliás, eu acho que essa acaba sendo até um pouco a sina de diversas obras da cultura pop, de pessoas que se dizem fãs, mas que não compreendem aquilo que aquelas obras estão criticando. E no processo até mesmo sendo o alvo das críticas daquelas coisas, mas passando desapercebido. No caso de The Boys, a figura máxima disso pra mim nessa terceira temporada é o Homelander, que ele nunca foi vendido como herói ou sequer como anti-herói. Ele é o vilão dessa série desde o começo. Só que o que difere ele, torna ele tão interessante, é que ele é um vilão com profundidade, com nuances, que torna interessante acompanhar ele ao mesmo tempo. Só que em nenhum momento eu acredito que a série vai dar um arco de redenção para esse personagem, porque não há espaço para isso. E essa terceira temporada faz questão de aproximá-lo da figura do ex-presidente Donald Trump. Isso nos leva ao começo dessa terceira temporada e uma das temáticas centrais desse ano, que é a influência e o poder que isso carrega. The Boys sempre tratou os supes, as figuras heróicas, muito mais como celebridades do que exatamente como heróis. E essa terceira temporada vai muito mais fundo nisso, eu diria até do que as anteriores, ao colocar eles na figura de influenciadores. O Homelander está num ponto baixo de popularidade após ter se envolvido com a Stormfront, e alguém com uma insegurança tão grande quanto a dele não consegue aceitar isso. E é muito interessante justamente ver que quando o Homelander passa a expor quem de fato ele é, o que de fato ele pensa, o tipo de pessoa que passa a segui-lo e admirá-lo nos discursos de ódio, de fake news, e isso serve para jogar essa luz externa gigantesca em cima da ligação política desse personagem com a extrema-direita e o Donald Trump. E como nessa escalada de poder que o Homelander passa durante essa temporada, vemos esse personagem totalmente despreparado para lidar com o público e com a própria empresa, onde ele tenta resolver tudo na base da força e das mentiras. E não é à toa que eles criam esse paralelo entre ele negar a existência da ameaça do Soldier Boy com o Trump negando a existência da pandemia. E para fechar o pacote todo, ainda a questão da vitimização do homem branco, onde o Homelander acredita veemente que tudo e todos estão contra ele e o sucesso que ele merece. Enquanto essa temática da influência ainda é tratada meio que en passant em torno do A-Train, que não sabe muito bem o que fazer em relação a isso, e como que a Vault meio que usa da influência desses heróis mais diversos, tipo o A-Train e a Maeve, pra lucrar em cima disso, mas eu acho que um outro ponto que é interessante é em torno da Starlight, que ela acaba se tornando a queridinha da América, que tem uma influência com mais de 190 milhões de seguidores, que é uma influência que passa a ser cobiçada. Primeiro pelo Homelander, que busca essa aprovação externa, depois pela Newman, que busca usar isso em prol de uma questão própria, que a gente descobre no final da temporada que é esse joguete para ela se tornar a vice-presidente, quem sabe alçar ao cargo de presidência dos Estados Unidos mesmo, uma Sup se tornando presidente. E a virada interessante da Anne está justamente em torno dela perceber que ela não precisa dos poderes da Starlight para conseguir enfrentar a Vault e o Homelander. E justamente por conta disso, o final do Herogasm, pra mim, ele é tão potente, porque é a personagem se despindo da sua figura heróica para expor o que o Homelander fez, como a Vault lida com isso tudo, e justamente ela usar esse poder da influência para tentar lutar e fazer a diferença. E no processo, atingindo o Homelander num lugar que machuca profundamente, que é o ego do personagem. E é justamente nesse ponto que tem essa insegurança tão gigantesca do Homelander, que torna ele frágil e humano no processo, que é uma característica que ele mesmo vê como algo sujo, algo impuro, que aproxima ele dos humanos, quando na verdade ele deveria ser um deus acima de todo mundo. O que me faz puxar uma outra temática dentro dessa temporada que vai ganhando força perto do final desse terceiro ano, que é a questão da família. Do lado dos The Boys, a gente tem isso na relação da Kimiko com o French, que acaba fazendo um paralelo interessante com a figura da Anne e do Hughie, dessa questão de poder e proteção, se você usa o poder para proteger aquele que você ama, versus você usar isso por interesse próprio e querer mentir no processo, e também na relação
relação do próprio Butcher com Hughie, onde o Butcher acaba vendo muito do irmão que ele perdeu na figura do Hughie. Ou então na questão do Mother's Milk, que tem um espaço maior nessa temporada, para se aprofundar na questão desse trauma que ele carrega do passado, dele ter perdido pessoas da família, por conta do Soldier Boy, que retorna nessa temporada como essa arma que o Butcher tenta usar, que o Soldier Boy tenta se vingar ali do Payback, que meio que não, né? Que acabou traindo ele, e o Mother's Milk vê essa figura voltando como essa assombração, que ele tem que lidar com isso, ele quer tentar se vingar e exorcizar isso tudo que acontece com ele, ao mesmo tempo que tem essa relação da família com ele ainda, envolvendo a filha, que vê no Todd esse exemplo ruim de pessoa, que está muito ligado ao Homelander e não está reparando em tudo que está acontecendo. E é justamente também nesse âmbito familiar que a gente tem a maior reviravolta nessa temporada, ao meu ver, que é a revelação de que o Soldier Boy é pai do Homelander. A busca desesperada do Homelander por uma família, por se sentir amado, é frustrada ao longo das temporadas, primeiro com o Seth, com a Maeve, com a Stormfront, e ele vê na figura do Soldier Boy a chance disso ser concretizado, ainda mais quando ele consegue que o Ryan o aceite e fique do lado dele. E é instigante como a dúvida que é colocada no último episódio do Soldier Boy matar ou não o filho e dele não querer seguir os passos do pai acaba resultando em ele ser praticamente igual ao pai, de ver a figura do filho, no caso o Homelander, como esse sujeito patético e fraco. Tal qual o pai do Soldier Boy também via ele, o que leva toda a luta final que eu gostei, eu achei interessante. Se você não curtiu, deixa aí nos comentários pra eu saber o porquê. E se você gostou também, deixa o porquê. Mas aí, ainda assim, no final de tudo isso, eu sinto que essa é uma temporada na qual o Homelander sai extremamente vitorioso até. Seja com o Ryan escolhendo ele e ele tendo uma família ali naquele momento, seja na sequência final que é pra desenhar de vez que essa série é sim política, que é colocar aqueles fãs, aqueles seguidores do Homelander de extrema direita, e não à toa, eles são colocados e são caracterizados, tem um cara que é igualzinho a um que invadiu lá o Capitólio nos Estados Unidos, que tem ligação com Trump e tal, aceitando o Homelander no momento mais exposto e cru possível dele, que é justamente quando ele mata um dos caras que estão a favor da Starlight. E é o momento máximo que ele, tipo, acaba ficando vulnerável, por assim colocar, porque antes ele era um construto que tinha toda uma questão de imagem que ele tinha que seguir, mas ele não era exatamente aquilo. E agora ele está totalmente sendo quem ele é, e ainda assim as pessoas o apoiam. E perigosamente é algo que o Ryan vê como algo positivo e confortável, aquele sorrisinho final do personagem. Assim, eu acho que arremata muito bem essa temporada, que pra mim é a melhor das três. Eu sinto que The Boys vai evoluindo, vai ficando cada vez melhor. E essa terceira temporada, agora que acabou, eu fico genuinamente triste de não acompanhar mais essa série semanalmente e ter que aguardar a quarta temporada. Se você quiser uma análise mais profunda e mais longa, eu tenho meu podcast, o Tênis Verde, junto com a Nathalie, em que a gente tem um quadro chamado Expresso, que a gente comentou semanalmente The Boys, então tem ali conversas de quase 1 hora para você acompanhar episódio após episódio. Fica aqui a sugestão, é só você procurar no seu agregador de podcasts e escutar a gente lá. Você curtiu essa temporada? O que você achou? Deixa aí nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!